Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Microfone Jovem Pan em Nova York, por imagens aqui no Jornal da Manhã, Caio Blinder. Bom dia, Caio. Bom dia. Tem tanto furacão na política e furacão natural, mas eu acho que é dia de falar de furacão no Brasil, né? O furacão no Brasil, hoje é o dia da independência aqui, só que o Brasil não conseguiu se livrar até hoje da corrupção. E aí, nos Estados Unidos, foram divulgados 2 estudos sobre a imagem do Brasil na imprensa estrangeira. Um deles, na verdade, em particular, nos Estados Unidos. Caio, e a imagem do Brasil no exterior, como está? É o seguinte, a imagem reflete um pouco os altos e baixos, e os baixos e altos da realidade brasileira. Nós temos os alarmes falsos, a situação ameaça melhorar, né? E depois a gente se decepciona, então a cobertura reflete. Os estudos, na verdade, um deles é feito em parceria com uma empresa de comunicação no Brasil, de São Paulo, chamada Imagem Corporativa. E um dos estudos foi feito por essa empresa em conjunto com a Universidade da Geórgia, né? O primeiro estudo é um estudo global, eles fazem desde 2009, né? E é uma varredura da imprensa internacional, 13 veículos na Europa, Estados Unidos, Ásia, América Latina. A cobertura no primeiro semestre de 2017, o balanço é o seguinte: 80% dos artigos sobre o Brasil negativos, repito, 80%. O contraste, esse estudo começou a ser feito em 2009. No primeiro semestre de 2009, 83% dos artigos eram positivos. Tivemos uma inversão brutal da imagem do Brasil. Lembra, 2009 era o auge da euforia Lula, o foguete vai decolar, do Cristo Redentor, naquela antológica capa da revista Economist. Agora, aí foi um desastre. Os 2 temas da cobertura são a perene crise política e a pífia recuperação econômica. Então, esse é o contraste. Na verdade, o primeiro semestre de 2016 foi ainda pior. Houve uma ligeira melhoria, parou de piorar no final de 2016 e agora, no primeiro semestre, as coisas voltaram a degringolar em termos de imagem, e o epicentro disso, obviamente, foi maio, quando surgiram as denúncias contra o presidente Temer nas gravações, né? Agora, o outro estudo é feito só sobre a cobertura nos Estados Unidos, uma varredura completa, mesma coisa. Aí é um choque, só 2% dos textos sobre o Brasil são positivos, 2%. É uma coisa triste. Tem muita reportagem que é definida como neutra, mas 2% de textos positivos e 39% negativos. Só 2 assuntos positivos sobre o Brasil. Primeiro, vocês que gostam de futebol vão adorar, o fato que o Brasil foi o primeiro país a se classificar para a Copa do Mundo. Isso é visto como positivo no Brasil. E o segundo, a erradicação da epidemia Zika. Ou seja, balanço negativo sobre o Brasil, mas com tudo que está acontecendo de dias para cá no Brasil, posso te assegurar que o relatório do final do ano vai mostrar ainda uma imagem ainda mais negativa do Brasil em função desse furacão sucessivo de escândalos no país. É verdade, Caio. Eu imagino a repercussão da foto do apartamento do Gedel com 51 milhões de reais, o que daria mais ou menos cerca de 16 milhões de dólares, 17 milhões. Isso é para mostrar como que rouba no Brasil, né? É difícil encontrar algum paralelo. É uma coisa, isso daí realmente cria uma imagem do país, e lembrar que é um ex-ministro, um homem de confiança do presidente da República, né? Eu achei que aquele bunker dele achou que ia chegar um míssil norte-coreano, ele queria se proteger. Vai ter uma guerra mundial, né? Vai cair uma bomba aqui, eu preciso do meu bunker atômico, né? Só pode ser a outra explicação para isso, né? E a outra piada que dá para fazer, que todo mundo já fez no Brasil, né? Eu vi em redes sociais brasileiros fazendo isso aqui nos Estados Unidos. Não, que o Lula, o apartamento do Gedel mostra por que o Lula queria um triplex, né? Mas, na verdade, acho que essa piada já está no Brasil, mas eu acho que é pouco. Acho que o Lula queria uma Trump Tower para guardar. Não bastaria um triplex no Guarujá, né? Não, falando sério, a gente está fazendo piada, mas hoje os jornais na Europa, nos Estados Unidos, realmente contando as últimas diatribes, né, no Brasil, envolvendo a delação do Palocci, etc. Então, muito negativo. E uma noção de crise estrutural das
instituições do Brasil, além do relato do dia a dia, do que acontece, né, da parte da novela, né, e dessa coisa tragicômica como do apartamento, né, mas realmente essa ideia das instituições falidas no Brasil, os três poderes realmente sendo atingidos por furacões. Ô Caio, só para a gente fechar rapidamente, o furacão, a situação em Miami é complicada, muita gente com medo, obviamente, as pessoas tiveram que mudar rotas, quem está de férias naquela região, a situação é complicada, né? Não, e aquela coisa assustadora, é uma troika, né? Tem uma trinca de furacões, né? Já tem o José chegando e depois tem a Kátia, né? São três furacões que podem... Não se sabe exatamente a rota do furacão nos Estados Unidos, por enquanto a gente sabe que ele assolou o Caribe, alguns pequenos países, algumas colônias francesas na região foram simplesmente arrasadas pela passagem do furacão Irma, né? Então agora, obviamente, a ansiedade é exatamente onde que ele vai chegar nos Estados Unidos e que parte da costa americana na Flórida, ou talvez um pouquinho mais acima, mas realmente, especialmente para brasileiros, a colônia brasileira é muito grande na Flórida, muita apreensão com o que vai acontecer, especialmente a partir talvez de domingo, segunda-feira. Caio Blinder, direto de Nova York, bom trabalho. Caio, até mais tarde. Obrigado.